Senhor Jesus, o nosso desejo, Senhor, nessa noite, é que o Senhor habite em nosso coração, Senhor. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Teu Santo Espírito, Senhor. Se não fosse Jesus, a Sua infinita misericórdia, e nos tirar, Senhor Deus, do pecado e nos colocar na luz, nós não estaríamos aqui, Senhor, nessa noite. Pai, nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, reconhecemos quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. Nós entregamos o nosso coração, Senhor Jesus, nas Suas mãos. Entregamos, Senhor Jesus, os nossos planos. Entregamos, Deus, a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. O nosso coração a Ti pertence, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor ouça, Senhor Jesus, cada oração aqui nessa noite feita, Senhor. Quantas famílias, Senhor, aqui nessa noite buscam, Deus, Tua presença. Quantos corações quebrantados, ó Deus, diante do Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor incline-se a nós nessa noite. Nós queremos, Senhor, ouvir a Sua voz. Nós queremos conhecer, ó Deus, o Senhor um pouco mais, através da Sua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo opere, Senhor Deus, milagres, Senhor, no nosso meio. Começando dentro de nós, começando no nosso coração. Pai, o Senhor colocou uma chama dentro de mim, Senhor. E desde o dia que o Senhor incendiou, Pai, a minha vida, essa chama nunca mais se apagou, Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, incendeie o coração dos meus irmãos aqui, Senhor. O Senhor todos os dias fala comigo, Deus, através da Sua palavra. O Senhor fala ao nosso coração, assim como o Senhor falou com Moisés, através da sarça que não se consumia. Eu peço, Deus, que a Tua palavra seja, Senhor Deus, rema e poderosa nessa noite. Que o Senhor seja como um fogo avivador, ó Deus, nessa noite. Através da Sua palavra, que o Senhor renove, Deus, o nosso coração e a nossa força. Que o Senhor renove a nossa alegria, Pai. Que o Senhor nos dê ânimo. Nós queremos aqui nessa noite, Senhor, sairmos daqui mudados pelo Teu Espírito Santo e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Jesus trouxe você aqui hoje. Jesus nos trouxe aqui hoje. Nós nos reunimos aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. E aonde 2 ou 3 estão, em Seu nome, Ele se faz presente. E Jesus está aqui. Jesus te trouxe aqui. Jesus preparou essa noite para nós. E eu quero dizer para você que quando Jesus prepara uma mesa diante de nós, quando Jesus prepara uma mesa diante de você, é porque Ele tem algo a te oferecer. Algo novo Jesus tem para nós nessa noite. Quando nós entramos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo, o Seu Espírito aviva o nosso coração e nós somos cheios da presença dEle. E a nossa vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus trouxe você aqui hoje. Jesus preparou para nós essa noite um banquete. E nós vamos ser saciados pela presença do Espírito Santo. E quando nós abrimos o nosso coração para Ele e dizemos: Senhor, pode morar aqui, Senhor, habita dentro de mim. Quando nós damos essa liberdade, meus irmãos, ao Espírito de Deus, Jesus começa a fazer algo sobrenatural dentro do nosso coração. Habita, Senhor, no meio de nós. Habita, Senhor, no nosso coração.
Habita, Senhor, na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho. Nós queremos e desejamos, Deus, ser habitados pelo Senhor. Nós somos a sua casa, somos o templo do Senhor, e assim nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53. Nós vamos ler até o 59. João 6, 53 ao 59. Diz assim a Bíblia, 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor opere, Deus, o milagre da revelação. O Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, que o Teu Espírito testificaria cada uma das Suas palavras. E essas palavras que nós lemos aqui, Senhor, são palavras Tuas. E eu peço, Senhor, que o Senhor opere um milagre, uma única palavra que pode atingir os nossos corações. Eu peço, Pai, que o Senhor transforme a nossa vida e que essa palavra seja poderosa sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no versículo 54, diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Uma das promessas de Jesus para nós é que nós viveremos a eternidade com Ele. A eternidade com Jesus. Você já deve ter ouvido, o crente não morre. É uma promessa de Jesus. Eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é o dia que Jesus vai voltar. O último dia é quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa mensagem que ele voltará foi dada aos seus discípulos quando Jesus voltava ao Pai com seu corpo glorificado aos céus. Os discípulos, os seus discípulos, os apóstolos, viram Jesus subindo ao céu. E Jesus fez uma promessa para eles: eu vou voltar para buscar vocês. E esse é o último dia, quando o céu se abrir, as trombetas tocarem. Eu imagino um grande coro celestial, sobrenatural, muito bem produzido pelos santos anjos do céu, e Jesus voltando. A trombeta tocando e o nosso Senhor Jesus Cristo voltando. E essa foi a mensagem que chegou até nós. E esse é o último dia. E aqueles que já morreram, Jesus há de ressuscitar no último dia. E todos nós habitaremos com Ele na eternidade. Amém? Se você não sabia, eu quero dizer para você, essa é uma das promessas de Jesus. E por isso talvez você já tenha ouvido, se não ouviu, está ouvindo hoje. O crente não morre, o crente vive eternamente. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já nos tornamos eternos.
Nós não esperamos viver a eternidade, porque se eu já tenho Cristo, eu já viverei a eternidade, começando aqui, começando na minha casa, porque eu já tenho Jesus dentro do meu coração. Então, essa é uma promessa de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, mesmo que você morra, mesmo que eu morra hoje, mesmo que eu morra amanhã, Jesus vai me ressuscitar no último dia. Amém? Você crê nessa palavra? No versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Outra promessa de Jesus. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Como nós cantamos agora aqui com essa adoração, Jesus pode morar em mim, habita em mim. O Senhor pode habitar dentro de mim. Você já imaginou que o Rei da Glória, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, resolveu habitar dentro de você, através do Espírito Santo? E esse milagre acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. O dia que você entregou a tua vida para Jesus, o dia que você reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada dentro de você. E quando o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada dentro de você, dentro de mim, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele começa a falar comigo. E ele começa a me orientar o que eu devo e o que eu não devo fazer. Ou aquilo que eu faço de errado e agora eu tenho que parar de fazer. Ou aquilo que eu preciso fazer a partir de hoje, pois eu não fazia antes. O Espírito Santo, ele começa a nos orientar. E por que o Espírito Santo começa? Porque ele habita em você. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, permanece. Jesus, ele habita em você, o Espírito de Deus habita em você. E você habita nele. E nós nos tornamos um, através do sangue de Jesus Cristo. Então a primeira promessa é que nós ressuscitaremos no último dia, mesmo que você morra, Jesus vai ressuscitar você, se você comer e beber do seu sangue. Se você tiver essa aliança com Jesus, ele vai habitar em você, e ele vai falar com você. Irmãos, a coisa mais especial, maravilhosa, aí você encontra a palavra que possa expressar isso para você nessa noite, é você poder ouvir a voz de Deus. É você poder ouvir Deus falando com você. Eu já tive algumas experiências de Deus falar comigo. Muitas vezes, todos os dias, Deus fala comigo através da Bíblia. Através da palavra. É uma profecia, Deus fala comigo, eu leio e o Espírito Santo me revela a palavra e Deus fala comigo. Algumas vezes Deus fala comigo através de vocês, através de um profeta, mas já teve algumas vezes que Deus falou comigo aqui, ó, no meu ouvido. Foi muito especial. E eu sempre digo que quando Deus fala comigo é irresistível. É impossível você resistir à voz do Espírito de Deus falando ao seu coração. É impossível. Quando nós temos essa aliança com Jesus, quando nós comemos e bebemos do seu sangue, ele nos faz promessas. Ele nos dá a vida eterna e ele fala comigo e com você, porque ele habita em você. Amém? Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Veja que quando nós temos uma aliança com Jesus, quando nós temos um compromisso com Cristo, ele assume compromissos comigo e com você. Há uma ação minha para que Jesus opere algo em mim. Se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês viverão eternamente. Se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, eu habitarei em vocês e nós seremos um.
e vocês viverão para sempre. Jesus, por algumas vezes na Bíblia, Jesus sempre faz uma analogia com coisas que eram comum para aquela época. Por exemplo, como nós lemos aqui, o pão. O pão é um dos alimentos, talvez a base, né? Lá na África agora mesmo a gente comeu bastante pão. Pão sempre está na mesa, né? Tem diversos modelos e fabricações agora. Mas o pão, ele já vem de muitos anos atrás, se não me engano, no Egito. O pão ele é dos principais alimentos, não só do passado, mas também de hoje. Então Jesus, ele faz uma analogia que o seu corpo é o pão. Aquele que se alimenta de mim. E qual é o alimento que nós temos buscado? Jesus faz uma aliança conosco. Versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Jesus faz uma analogia, colocando o seu corpo como um pão, como um alimento, como uma necessidade nossa, como uma necessidade física. Para que a gente possa viver, a gente precisa se alimentar. Se você se colocar num propósito de jejum, de santificação, você vai perceber que o seu corpo ele pede o alimento. Ou se você começa a se alimentar mal, por quê? Porque é uma necessidade. Então, quando nós entendemos que Jesus é o pão da vida, como ele disse no 48, eu sou o pão da vida. Ele é o alimento vivo. Ele é aquele que te sacia, Ele é o que te dá todas as energias e proteínas e vitaminas que você precisa. Jesus Cristo é o pão da vida, Ele pode saciar todas as áreas da sua vida. E além disso, quando nós nos alimentamos do Senhor Jesus, que é o verbo, Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos de Jesus Cristo através da sua palavra, e Ele é o pão que nos alimenta, nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos. E Ele nos faz promessas, e Jesus nos faz promessas. Se você comer e beber, você vai viver eternamente. Se você comer e beber, eu vou ficar com você, eu vou estar em você, você vai estar em mim, e você vai viver para sempre. São promessas que nos trazem bem. E por que nós não buscamos o alimento correto? Jesus é o único Deus que se entregou pelos seus discípulos. Jesus é o único que pode dar a nós a eternidade. Existem outros deuses que não são deuses. Existe só um Deus. E esse Deus se chama Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Jesus é o único que se ofereceu pelos seus. Ele é o único que se oferece a nós. Eu sou o pão vivo, se alimentem de mim. E você terá a vida eterna. E você terá na sua vida, eu habitarei em você. Ele é o único que se ofereceu para nos salvar. Ele é o único que pode nos dar a eternidade. João capítulo 6 mesmo, no versículo 35. Diz assim, e Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora Jesus já usa outra necessidade física do ser humano, a sede. Jesus faz uma analogia de que Ele pode te saciar por completo. Sabe, irmãos, nós procuramos muitas coisas na vida. A gente procura. Mas a gente se perde na procura. Às vezes a gente vou começar lá na juventude, alguns pontos.
Às vezes você começa na juventude a procurar um bom emprego. Eu preciso de um bom emprego. Porque o fulano tem um bom emprego e não há mal nisso, tá? Tem que procurar mesmo. E tem que trabalhar. Mas a gente se perde na busca. E aquilo começa a ser para você como o seu único objetivo de vida. E você começa a buscar, buscar, buscar. E aí você começa a buscar, ou eu começo a buscar de forma errada e não encontro. E aquilo começa a ser uma perturbação para mim. E eu já não consigo mais focar em mais nada, e aí o tempo passou e eu não conquistei tudo aquilo que eu precisava. Ou eu começo a buscar um relacionamento, e eu começo a buscar de uma forma desequilibrada. Ontem a gente falou na Rede Jovem, né, com os jovens águas, sobre equilíbrio e força. Você não encontra o equilíbrio para procurar. E aquilo não vai preencher o teu coração. E aí a vida vai avançando e você precisa conquistar. Talvez já você casou. E aí você precisa de uma casa, porque em casa, que é casa, afinal de contas, né? Então eu preciso, e aí você tem que trabalhar para ter a casa. E aí você precisa ter dinheiro para construir ou reformar a casa. E aí você precisa de um emprego melhor, e aí você precisa de mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E quando passou, você viu o tempo passar e você não conseguiu alcançar. E você não foi saciado. Porque não se alimentou do pão, não comeu do pão e não bebeu do sangue do Senhor Jesus. Jesus é o único que pode saciar toda a sua vida. Toda a sua vida. Talvez hoje na sua vida tenha um buraco. Talvez hoje na sua busca talvez no seu quebra-cabeça falte uma peça. Eu tenho a peça para você. Se chama Jesus. Ele é o único que pode preencher isso que você tem tanto buscado. É o único. Você pode buscar em todos os lugares, você pode se alimentar de diversas formas na sua vida. Você pode buscar em todos os cantos do mundo. Você pode procurar em todos os ministérios do mundo. Você pode procurar em todos os profetas, ministérios, faculdades, profissões, relacionamentos. Você pode procurar, mas eu quero dizer que você não vai ser saciado enquanto você não estiver uma aliança com o eterno Jesus Cristo. Não dá. O vazio sempre vai ficar dentro do peito, sempre. Mas quando nós entendemos essa palavra aqui, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. O pão da vida é quando nós nos alimentamos do Senhor Jesus e dos seus mandamentos. A Bíblia fala no versículo 58 que nós lemos que nós viveremos. Nós temos a eternidade com Jesus e no último dia Ele vai nos ressuscitar, é uma promessa. Mas quando nós nos alimentamos do eterno, quando nós temos uma aliança com Jesus, quando nós ouvimos a palavra dEle e entendemos os seus mandamentos, nós vivemos, irmãos. Quantos querem viver aqui? Viver. Deus tem vida em abundância para você. Deus tem uma vida em abundância. Deus tem saúde, prosperidade. É agora na época de ano que a gente começa, né? Final de ano a liberar todas essas palavras, né? Saúde, prosperidade, alegria. Mas Jesus faz isso o ano inteiro por nós. Ele nos libera a palavra o ano inteiro para que a gente tenha saúde, prosperidade, o tempo todo. O tempo todo. Só que nós não sentamos à mesa e não nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus. E aí a gente corre, e a gente busca, e a gente sonha, e quando chega lá na frente você tem sede, mas aí você pensa, puxa, mas eu tenho bebido tanta água. A água são as coisas. Eu tenho buscado tantas coisas, mas ainda estou com fome, ainda tenho... Você não tem buscado, eu não tenho buscado aquilo que me dá saciez verdadeira. Porque só Jesus pode saciar a sua fome e a sua sede. Correrão e não se cansarão. Essa é a promessa de Jesus para você. Quando o André tenta fazer as coisas pela força dele, meus irmãos, as coisas ficam difíceis, viu? Quando eu começo a querer fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser, eu louvo a Deus, porque Deus me ama e Ele sempre me corrige. E me colocou uma esposa que ajuda também, né? Amém, as esposas? E aos irmãos também, né?
Quando eu começo a querer fazer as coisas do meu jeito, ou Deus, através da sua palavra, ou através da minha esposa, fala, olha... Depois que acontece, elas falam, né? Eu avisei. Eu falei que não era para ser assim. Mas quando eu começo a querer fazer as coisas do meu jeito, irmãos, não dá certo. Quando eu começo a querer fazer na força do meu braço, não dá certo. É só cansaço. Até parece que vai às vezes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente pode estar sendo enganado. Às vezes você acha que está acontecendo, yes, uau, tá perfeito, está acontecendo. Mas está tudo na força do seu braço, está tudo apoiado aqui. Você até aguenta ficar por um tempo com o seu braço estendido, mas se passar 5, 10 minutos, o seu braço já se cansa, e você já não aguenta mais. Mas se todas as coisas estiverem nas mãos daquele que pode tudo fazer, eu quero dizer para você que você é indestrutível. Mas para que todas essas coisas aconteçam, a gente precisa ter uma aliança com Jesus. É uma condição. Nós lemos aqui no 35, que diz assim, 6:35. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá sede, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Para que você seja satisfeito, você precisa ir ao encontro de Jesus. Às vezes você apenas está vendo Jesus. Talvez você venha à igreja e você percebe Jesus, mas ainda você não foi até Jesus. Talvez você esteja ouvindo Jesus, mas ainda você não foi até Ele. Para que a gente possa provar todas as bênçãos e as promessas que Deus tem para nós, nós precisamos ir até Jesus. Há uma ação, uma disposição minha. É como quando você quer algo, que você vai conquistar algo e é lícito, tá? Você tem que conquistar, você tem que avançar. Diz os mais jovens aí que tem um ditado, né? Eles brincam, eles falam que o André é meu pastor e serviço não me faltará. Porque sempre que eu encontro um jovem parado, eu falo, não, parado você não pode ficar, irmão. Parado não dá. E eu sempre arrumo uma coisa para eles fazerem, né? Ó, tá, não sei o que, vem, ajuda aqui. Se não é na igreja, é fora. Quem trabalha com obra sabe que obra sempre tem o que fazer. Então, sempre estou arrastando alguém. Não, parado você não fica. Vamos trabalhar. Quando você quer conquistar algo, há necessidade de você se mover para aquilo. Você precisa conquistar. Se você quer comprar uma moto nova, você trabalha, você junta dinheiro, você se move, você se coloca à disposição para que aquilo aconteça. E se você quer mudar a sua vida, se você quer ser saciado por completo, você precisa ir até Jesus. Eu preciso ir até Jesus. E ir até Jesus é entender quem Ele é e ter uma transformação de vida. Amém? Aleluia. Primeira João, no finalzinho, se você puder abrir, 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós nos alimentamos do pão, que é o corpo, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus e dos ensinamentos, nós temos vida. Vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem comer do meu pão viverá. Eu sou o pão da vida. Ele é o nutriente, Ele é a força que você precisa. Jesus é a força que você precisa, Ele é o pão. E você se alimenta dele. E o sangue de Jesus nos purifica
de todo o pecado. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, meus irmãos, Ele fez uma aliança conosco. O sangue de Jesus Cristo, Ele se entregou para morrer. Ele se entregou para salvar a humanidade. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele faz uma aliança comigo e com você. Aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, aquele que se alimentar de mim, eu tenho uma aliança com Ele e eu habitarei nele. E Ele viverá eternamente. Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, nós temos uma aliança com o Eterno, com o Deus Todo-Poderoso. Quando nós entendemos a palavra de Deus, o sangue de Jesus, Ele nos purifica. Quando nós andamos na luz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que o andar na luz é andar com Jesus. Mas mesmo você andando com Cristo, é necessário que o sangue dele purifique a nossa vida. Porque se dissermos que não temos pecado, diz a Bíblia, nos fazemos mentirosos. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Claro que a Bíblia nos ensina que nós não devemos pecar o dia a dia, pecados que nos rodeiam, prostituição, mentira, vícios. Tudo isso nós temos que ser libertos, o sangue de Jesus nos liberta. Nós encontramos libertação em Jesus Cristo. Jesus pode mudar, Jesus pode libertar. Às vezes você acha que você não é capaz de vencer, mas Jesus pode fazer você vencer todos os vícios. Tudo aquilo que não vem de Deus, Jesus pode te libertar. Mas quando nós andamos na luz, ainda assim, as trevas nos rodeiam e tentam nos afastar do amor de Jesus. E aí, o sangue de Jesus, a moeda, começa a ter ação na minha vida. E o sangue de Jesus começa a me purificar. E eu começo a ser limpo pela palavra de Deus. E eu começo a ser purificado pelo sangue de Jesus. Então, quando eu bebo o sangue, eu aceito essa transformação para mim. Eu aceito a vida dele, eu faço uma aliança com Jesus. Jesus, eu entendo o teu sacrifício, eu aceito o teu sacrifício sobre a minha vida, eu entendo que o Senhor é o único verdadeiro, o Senhor é o único que pode me dar a vida eterna, eu entendo, eu aceito, eu me alimento do teu corpo, que é o pão, e eu bebo do teu sangue, para me purificar de todo o mal, de toda a injustiça. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica. Quando Jesus nos chama para uma nova vida, Ele nos dá a chance de viver eternamente. É uma chance que nós temos. Jesus venceu a morte, meus irmãos. Jesus morreu. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele nos prepara lugar para vivermos a eternidade com Ele. Mas Jesus prepara uma mesa diante de nós. Toda essa analogia com o pão, com o sangue, Jesus ensinava aos seus discípulos como eles deviam prosseguir. Jesus estava ensinando os seus discípulos coisas sobrenaturais. Por isso, algumas vezes, eles nem entendiam. Os judeus, os fariseus, eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Como pode? Como que pode a gente se alimentar do seu corpo? Como a gente pode se alimentar? Como que você vai oferecer o seu corpo? Mas Jesus estava dizendo de coisas espirituais. E muitas vezes Jesus está nos falando, a palavra de Deus, Deus está falando com você, Deus está te ensinando coisas espirituais e você não consegue perceber, porque você e eu só olhamos para as coisas que são carnais. E Jesus está dizendo algo espiritual e você está olhando para aquilo que é carnal. E Jesus está te levando a viver algo sobrenatural e espiritual, mas os seus pés estão firmados naquilo que é natural e você não consegue provar o que é sobrenatural, porque você não entende o que Jesus está dizendo. Jesus coloca uma mesa diante de nós. Ele nos oferece o pão da vida. Ele oferece o seu corpo em sacrifício. E Ele derrama o seu sangue em favor das nossas vidas. E para nós finalizarmos, eu quero que você abra comigo em Mateus 26.
Mateus 26. Capítulo 26, versículo 26. Versículo 26, tá? Mateus 26, 26. Nós vamos ler até o 30. Enquanto comiam, aqui era a última Páscoa que Jesus celebrava. Após isso, Jesus seria preso e se entregaria para morrer na cruz por nós. Essa era o último jantar, a última noite. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei isto. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lembra a purificação, o resgate, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até o dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Não sei a sua Bíblia, mas aqui na minha, o dia está com letra maiúscula. Tá? Na sua também? Esse dia é o grande dia. Aquele que comer o pão que representa o corpo, eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o grande dia, quando nós nos encontrarmos com Jesus na eternidade. E ele diz aqui que lá nós celebraremos mais uma vez com ele a ceia, a aliança. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para que nós tivéssemos uma aliança com ele. E quando Jesus reúne aqui com seus discípulos, ele pega o pão, eu sou o pão vivo. Ele pega o suco, o vinho, que representa o sangue, por isso pão e vinho, o sangue de Jesus. E ele faz uma aliança com seus discípulos. Se vocês se alimentarem de mim, se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, no último dia eu ressuscitarei cada um de vocês. Se vocês comerem a minha carne e beberem do meu sangue, vocês viverão eternamente. Se vocês comerem e beberem do meu sangue, eu habitarei em vocês. É uma promessa de Jesus para todos nós. Então, quando Jesus celebra essa aliança, ele celebra a ceia do Senhor. E Jesus traz para nós essa reflexão nessa noite. Do que nós temos nos alimentado verdadeiramente, irmãos. O que vale todo esse momento que Jesus fez aqui com os discípulos, tudo se resume ao ensinamento que ele deu sobre o pão e sobre o seu sangue. O que Jesus fez nessa noite, como nós lemos aqui, foi a conclusão daquilo que ele havia ensinado. Ele ensinou aos seus discípulos o que era celebrar a ceia, e aí ele celebrou a ceia. O que mais vale dessa noite é aquilo que nós temos vivido com ele. É aquilo que nós temos provado dele. É a forma que nós temos vivido a sua palavra e refletido naquilo que ele tem nos dito. Porque se realmente dentro do nosso coração, quando nós celebramos a ceia com ele, quando nós comemos do pão que representa o seu corpo, quando nós bebemos do cálice, do suco de vinho que representa o seu sangue, como uma forma genuína e verdadeira, todas essas promessas que nós vimos aqui serão reais na nossa vida. E quando Jesus nos disser, nós não seremos confundidos. A gente não vai querer ligar as coisas do céu com as coisas da terra. A gente não vai tentar unir o sobrenatural com o que é natural. Ontem, na Rede Jovem, a gente falou com os jovens sobre equilíbrio e força, né? Quando o equilíbrio e quando a força. Força. Quando empregar força? Quando? Em quê? Em que hora? Que momento? Qual é o momento da vida que eu tenho que empregar força? Quando Deus te diz algo
você já não precisa mais de equilíbrio, porque Ele é o equilíbrio. Você precisa força. Quantas coisas Deus já não disse para você, como Ele está dizendo agora. Quantas coisas o Espírito Santo já não falou ao teu coração, ou o próprio Deus falou ao seu ouvido, ou Ele falou através da palavra, ou Ele está dizendo agora para você. Quantas coisas. E aí a gente tenta achar o equilíbrio. Senhor, como? Peraí, eu não estou entendendo. Como eu posso me alimentar? Foi o que aqueles homens disseram. Como assim? O que você está dizendo? Como pode você oferecer o teu corpo como pão, tentando ligar as coisas da terra com as coisas do céu, e não dá certo? O reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? É necessário que a gente tenha um entendimento de quem Ele é e tudo o que Ele pode fazer e das promessas que Ele tem para nós. Quero te convidar a ficar de pé. Se você quiser, você pode só ouvir no capítulo 6 de João, no versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus pode te oferecer algo que é eterno. E até quando eu vou ficar buscando aquilo que perece? Até quando eu vou ficar buscando aquilo que a traça e a ferrugem consomem? Até quando eu vou ficar aplicando força naquilo que eu sei que pode perecer, meus irmãos? Até quando? Sendo que Jesus pode me oferecer algo que é para a eternidade. Me perdoe o que eu vou dizer agora. Não parece um pouco de burrice, tolice? Jesus está dizendo, não adianta, isso perece, isso a traça consome, a ferrugem. Eu tenho algo para você eterno, que não acaba. Eu tenho um alimento para você que vai te saciar de verdade. Jesus está dizendo, eu tenho para você. E por que será que a gente não se alimenta? Por que a gente não senta na mesa? Por que a gente não ouve? Por quê? Vamos mudar isso em nome de Jesus nessa noite. A gente vai sair daqui se alimentando daquilo que é eterno e daquilo que pode transformar a nossa vida. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que está aqui, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, que o Senhor nos dê uma semana de alegria, Senhor Deus, de paz, que o Senhor nos dê, Pai, prosperidade, Senhor. Nós entregamos a nossa semana nas Suas mãos, nós entregamos, ó Deus, a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, crendo, ó Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana cheia do Espírito Santo. Aleluia! Shalom!